A origem da vida na Terra é o maior enigma para a ciência de todos os tempos. Não sabemos de onde viemos, quem somos, nem o que seremos. Parafraseando Paul Gauguin, o pintor francês, que colocou no título do seu trabalho mais famoso estas três perguntas: de onde viemos, quem somos, para onde vamos? Isto serve bem para ilustrar o maior enigma de todos os tempos na ciência. Qual a origem da vida? Mande mensagens com a sua pergunta. Professor, vi esse fruto alterado que parece uma larva e dentro do fruto havia bichos no lugar das sementes. Será que houve abiogênese ou geração espontânea? Estimado estudante, o que você tem na cabeça? Você acredita em abiogênese e geração espontânea? Preste atenção, um ser vivo só provém de outro ser vivo pré-existente. Ih, mensagem chegando. Professor, se a abiogênese ou geração espontânea não existem, se um ser vivo vem de outro ser vivo pré-existente, como é que surgiu a vida na Terra? Eita! Estimado estudante, depois eu respondo. Geralmente aprendemos na escola que Pasteur, com seus experimentos científicos, derrubou definitivamente a teoria da abiogênese, da geração espontânea. Até o século XIX, muitas pessoas ainda acreditavam na geração espontânea, mas com os experimentos de vários cientistas, criou-se a teoria da biogênese. A lei da biogênese diz que um ser vivo só pode provir de outro ser vivo pré-existente. Mas o mesmo meio científico que condena a abiogênese, a geração espontânea nos dias de hoje, aceita como hipótese mais válida a biogênese química para justificar o início da vida no planeta. Mas, guardada as proporções, a biogênese química termina sendo uma biogênese simples, uma geração espontânea. Precisamos discutir isso então. A origem da vida na Terra é o maior enigma para a ciência. A origem dos seres vivos no planeta é uma incógnita, ainda não decifrada pela ciência. Eu sou Ribamar Rocha, biólogo, pesquisador independente, divulgador científico. E vamos ver agora o maior mistério da ciência em todos os tempos: a origem da vida na Terra. Se você se preocupa com o meio ambiente e gostaria de ter informações para contribuir para uma vida mais equilibrada ambientalmente, não perca mais tempo, inscreva-se em nosso canal. Estas informações poderão contribuir para você refletir sobre como suas ações estão influenciando no planeta. Se inscreva agora e acompanhe as nossas atualizações. Ative o sininho para receber avisos de quando colocarmos novas postagens. Foi encontrada uma planta que apresentava os frutos em forma de vermes. E quando estes frutos foram abertos, no lugar das sementes, tinham insetos, tinham bichos. Na verdade, essa misteriosa planta é uma planta muito comum em algumas regiões próximo a corpos d'água. Ela é conhecida como camarambaia ou cruz de Malta. E essa deformação é causada por parasitismo de insetos que provocam estes nódulos que são conhecidos como galhas. E claro, estes insetos se desenvolvem dentro dos frutos. Eles não ocupam o lugar das sementes. Às vezes eles estão próximo dessas sementes. E por ter a coloração marrom, eles se sobressaem como se tivessem substituído as sementes, como se tivessem sido formados dentro dos frutos. Mas isto é
uma longa história. Desde que se começou a registrar a origem da vida, que se acredita neste fenômeno chamado de geração espontânea. Bem, inicialmente vamos falar desta planta, que ela apresenta flores amarelas, que tem 4 pétalas, e após a fertilização, estas pétalas caem. Elas abrem no início da manhã, no fim da tarde, perdem as pétalas. Provavelmente, esta planta seja do gênero Ludwigia. É uma planta muito comum em locais encharcados. E talvez esta espécie, possivelmente, seja Ludwigia octovalpes. Voltando ao nosso assunto inicial, a origem de vida na Terra é o maior mistério da ciência. É um enigma não resolvido. É o enigma mais hermético não resolvido da ciência até hoje. Existem várias teorias que tentam explicar a origem da vida na Terra. A mais antiga é chamada de geração espontânea, ou a biogênese, que fala que existe uma força ativa na natureza que faz com que os elementos naturais se unem e possa dali gerar vida, inclusive seres já completamente formados na sua fase de, que diríamos assim, adulta. Isto no meio científico, porque fora do meio científico tem a teoria criacionista, onde a vida e todo o planeta e todos os seres teriam sido criados por um ser divino. Já a teoria ou hipótese da biogênese é a que vivemos nos dias atuais, onde um ser vivo só pode ser originado de outro ser vivo pré-existente. Mas esta teoria não explica a origem da vida na Terra, porque tem uma hipótese que acha que a vida não começou na Terra. É a panspermia, que possivelmente a vida veio de outros locais do espaço, através de meteoritos, cometas, poeira cósmica, enfim, a vida não teria se originado no planeta Terra, mas chegou ao planeta Terra vindo de outro local. E, finalmente, temos a teoria da abiogênese química. Esta teoria ou hipótese diz que substâncias simples passaram por reações naquelas condições do início da Terra, foram formando substâncias mais complexas até originarem a vida. Atualmente, no meio científico, esta é a teoria mais aceita. Enfim, não existe uma teoria unânime, completamente aceita em todas as esferas da ciência, da sociedade. E dentro da ciência tem esta aparente contradição, onde a biogênese é a teoria mais aceita hoje para a formação da vida, mas, contraditoriamente, a biogênese química é a teoria mais aceita para o início da origem da vida. Aquela que fala que os elementos químicos se juntaram, ficaram estruturas complexas até originar o ser vivo. Então é importante a gente discutir e questionar esta contradição. A teoria da geração espontânea nos fala que os seres vivos poderiam ser formados a partir da matéria inanimada, matéria orgânica ou inorgânica, ou as duas juntas, e dali pudesse, através de uma energia que existe na natureza, formar seres já completamente adultos, como, por exemplo, matéria em putrefação, como carnes, poderiam gerar larvas e moscas. A lama de lagos poderiam, por exemplo, gerar sapos. Folhas de algumas plantas que caem na água
poderiam gerar cisnes. E esta teoria da geração espontânea ou abiogênese foi aceita por muitos filósofos da antiguidade, inclusive Aristóteles, que reuniu todas as ideias daquele tempo e elaborou a teoria da abiogênese ou geração espontânea. A teoria da geração espontânea se baseava na observação diária das moscas que surgiam da carne em putrefação, do feijão que se guardava e apareciam gorgulhos, do arroz que apareciam lagartas, e dessas observações tiravam conclusões que pareciam óbvias. E quando defendida por um filósofo da importância de Aristóteles, parecia uma teoria incontestável. E esta teoria ficou prevalecendo por mais de 2000 anos, até o século XIX, quando vários cientistas já vinham fazendo experimentos que demonstravam uma contradição nesta teoria. Já vinham fundamentando a teoria da biogênese. Geralmente aprendemos na escola, principalmente, que Pasteur derrubou a teoria da geração espontânea ou abiogênese, que neste período foi fundamentada a biogênese, onde ela diz que um ser vivo só provém de outro ser vivo pré-existente. Mas é importante fazer uma ressalva. Pasteur, ele não provou que a geração espontânea não existe. Ele apenas demonstrou que naqueles experimentos realizados não houve a formação de seres através da geração espontânea ou abiogênese. Mas ele não poderia concluir que em nenhum outro experimento poderia ocorrer a geração espontânea. Ele não poderia fazer afirmações sobre o número infinito de casos, os casos que ele experimentou e sobre os casos que ele não experimentou. Nunca poderemos testar experimentalmente um número infinito de casos. É assim, os casos experimentados que não ocorra a geração espontânea vão reforçar nossa crença que a geração espontânea não exista, mas não prova isso. Entendeu? Na descrição eu deixo um texto onde a autora faz uma discussão mais apurada da relação de Pasteur com a geração espontânea e este equívoco. Não basta um experimento positivo para provar uma possibilidade. Nem mesmo 1000 fracassos poderão provar uma impossibilidade. Mas se em laboratório tivesse sido possível criar a vida a partir da matéria inanimada, criaria-se a possibilidade da vida ter se originado na Terra desta forma abiogênica. Mas se a gente não consegue fazer isto no laboratório, não quer dizer que a abiogênese seja impossível. Inclusive, vale uma reflexão. A abiogênese não contradiz a abiogênese química do início de vida na Terra. Aliás, este foi um questionamento feito por um estudante ao professor. Mande mensagem com a sua pergunta. Professor, sobre a origem da vida na Terra, a hipótese da geração espontânea ou abiogênese é negada pela ciência, que, em contrapartida, aceita a biogênese, a qual afirma que todos os seres vivos provêm de outros seres vivos. Atualmente, a hipótese mais aceita pela ciência do início de vida na Terra é exatamente a abiogênese química. Isso não seria uma contradição científica? Estimado estudante, não. Porque a biogênese se refere ao modo de vida dando continuidade nos dias de hoje.
E a abiogênese química se refere à hipótese do início da vida da Terra naquelas condições do passado. Inclusive, quando os seres vivos dominaram a Terra, passaram a modificar profundamente o planeta. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber o aviso quando colocarmos novos vídeos.